Ajoe Mario. Ogum Lacaê. Ogum 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 Ajoe Mario. O projeto Cartografite é um processo de uma série de 21 intervenções de grafite, um recorte estratégico no mapa da cidade de São Paulo, e reúne um grupo de artistas atuantes nesse território para explicitar algumas estéticas e conceitos. O Cartografite se inspira no Imargem, um projeto que, a partir das bordas da cidade, articula os eixos temáticos arte, meio ambiente, convivência e o direito à cidade. Parque da Juventude é ali, gente, ó. Então, ali dentro é onde tem esses murais aí, onde tem um meu também, mas de muitas outras pessoas. A gente depois, na sequência, vai passar pelo muro do Cartografite, eu interrompo de novo, mas tem coisa bem bacana. Parte disso dá pra ver aqui um pouco pela lateral ali, ó. Como a gente passou ali lá no Tietê, que tem um marco grande, tem um volume muito grande de pinturas, esse rolê, acho que ele tem um pouco uma característica, talvez um pouco turística, voltada para arte de rua. Mas acho que existem muitas outras questões conceituais, políticas, e essa questão do direito à cidade, do acesso, né? Várias questões como mobilidade e tudo. A gente está passando por um dos pontos que daqui a gente vai fazer um próximo retorno para olhar com mais calma, que vale a pena também. Mas olhem para cima, ali também é o pouco que sobrou de um dos murais que a gente fez. Também Estação da Luz, por conta da localização e tal, que foi um dos lugares mais onde a gente pintou por mais vezes, pintou por mais artistas e foi apagado umas 5 vezes. A última versão é essa aqui, ó.
Eu escrevi isso aqui recente há uma semana. Tem do outro lado também da rua, tem dos outros lados da rua, mas a gente pintou esses 1000 metros quadrados umas 4 vezes. Nas 4 vezes é um dos lugares onde a gente tinha mais autorização e a autorização mais formal, mais certa, né, entre aspas, e eles apagaram essas todas as vezes. Não ficou nada nenhuma das 4 vezes. O que aconteceu é que o cal deles foi lavando, muitas vezes solta, né? Então se você olhar de perto dá para ver o trabalho que já está ressurgindo de novo, né? Além de ter usado o recurso público, né, e tal, tantos artistas que a gente acredita ter agregado valor para o lugar, o entorno, a comunidade do entorno tinha aprovado, tinha gostado e eles apagaram. Né? Isso aí. A ideia é que lavar os cinzas seja mais fácil, mais econômico, mais rápido do que pintar. E da próxima vez eu vou deixar aqui, eu já escolhi um lugar onde tem um lugar para dar o recado direto para o Haddad. Numa das conversas que eu tive, na única conversa que eu tive com o Haddad ali, que fica nesse prédio aqui, percebi que tem esse muro aqui que dá para deixar um recado. A próxima vez eu vou escrever aqui, ó, para que ele perceba. Me chamo Mauro, sou artista, ativista, mas me coloco como grafiteiro aqui. Acho que eu queria colocar a importância dentro do diálogo dessa expressão, desse elemento, né? Tanto como uma ferramenta pedagógica, né? Porque tem gente que não sabe ler, mas sabe ler a pichação, sabe grafitar. E coloco também aqui uma coisa importante que é o que a gente quer ver na cidade, né? Qual a participação democrática que a gente pode ter como escolher as paisagens da cidade, né? Existe uma política de recorrente de apagar as expressões dos artistas, dos grafiteiros, de todo mundo, seja ela autorizada, financiada ou não. A educação tem gente que só vê por códigos. Pensa que a educação é decodificar o alfabeto e decodificar a linguagem matemática. Mas, na verdade, ela precisa de um lugar para aderir. Entende? Ela precisa de um lugar para se fixar. E esse é o lugar da cultura. O cartografite quer chegar, se aproximar das regras e exceções das leis da rua, fazer ver, a partir de uma ótica pessoal, mapear intervenções, acessar a cidade, inserir-se na metrópole, mover-se com pertencimento, nos lugares e nos não lugares, pesquisar, aprender, inspirar e referenciar, contribuir com a reflexão de temáticas e estéticas de arte na cidade, evidenciar fluxos, trajetos e percursos, olhar para as peculiaridades e políticas de ocupação artística da paisagem, uma proposição para ver a cidade. A gente percebe que o grafite incomoda mais do que a própria pichação. Assim como o mendigo já não incomoda ninguém, a gente simplesmente pula ele, né? Ou vira para o lado, ou atravessa a calçada para não sentir o mau cheiro, né? A pichação já fez parte também, tipo, ninguém mais liga para a pichação. Então, um muro pichado demora muito mais tempo de ser apagado do que o muro grafitado, porque o grafite provoca mais. Pichação, isso vai fazer o quê, né? As pessoas pensam assim, né? Vai fazer o quê? Tá pichado, é assim mesmo, né? Ali na praça que tem ali com a rua Minas Gerais, e ali onde tem uma estação cartografite, vai dar pra gente ver um mural aqui do lado direito. Lembrando sempre, gente, que o grande 95% das coisas que eu faço é sem autorização,
Mas assim, eu penso um pouco dessa mensagem que eu quero passar, né? Então, para mim, esse muro, por que eu escolhi esse muro? Porque acho que se ninguém estava tendo cuidado com esse muro, eu acho que eu não preciso nem pedir para fazer aí, sabe? Eu acho que toda a conformação dele é que me legitima a fazer. É um muro onde se fosse pintado, se não houvesse lixo, se não tivesse abandono, eu acho que talvez não teria tanta atração por fazer a pintura, né? Mas como esse lugar, acho que tem essa questão do abandono, eu fiz. Por sorte, o segurança só viu eu tirando foto, né? Porque senão talvez ia ser impedido, talvez, enfim, podia ter... A polícia passou, muitas das vezes não falou nada e tal. Coloca a mão na cabeça. Coloca isso aí no chão e coloca a mão na cabeça. Você também. Vira de costas e já fica na parede. Coloca a mão na cabeça. Isso. Pode virar de frente. O que vocês estão fazendo? Aqui, ó. Dá pra trabalho artístico, né? E envolve o trabalho, cada um tem um trabalho autoral. Estão autorizados? Com autorizações De quem? da subprefeitura, Por da aqui. prefeitura, de alguns muros ociosos têm perspectiva de restauro ou reutilização. Tá, então, mas nesse muro aqui, você sabe o muro da onde? A gente vem mapeando alguns muros, conhece alguns muros. Esse muro é da companhia da Polícia Militar. Sim. Entendeu? Então você não pode chegar aqui e começar a pichar o muro sem autorização do comandante do local. A residência do militar é o quartel. Então pensa aqui como se fosse uma casa nossa. Vocês estão pichando o muro da nossa casa. Mas a proposta, acho que ela não Então, beleza, você tem autorização? Tem uma série de documentos. Tem? Cadê a documentação? Pega pra mim, por favor. Um grafite de revitalização desses espaços, por isso que essas áreas degradadas. Vocês já fizeram esse o que pode aí, foi vocês? Sim, é o que tá mais preso, assim. Com certeza deve ter sido isso, a viagem, né? A ideia é explicitar essa coisa das contradições da cidade. O trabalho de vocês, meu, eu não tô questionando. Se você estivesse fazendo naquele muro ali, ó, igual tá ali, ó, eu não iria questionar nada. Entendeu? Eu ia pegar sua autorização, ia ver que você está autorizado aí, e por mim sem novidade. Mas o problema é que vocês estão fazendo no muro de uma companhia da PM. De qualquer forma, pra gente é importante também ter esse diálogo, sabe? Porque isso é uma coisa que sempre aconteceu e sempre vai continuar acontecendo. Né? Abordagens como essa, a gente trabalha aqui, a gente vive já, eu pelo menos há 10 anos, vivo com da prefeitura do estado para fazer grafite. Então, tipo, são coisas que vão continuar acontecendo. Então, eu acho que é super importante que a gente avance também essa coisa do diálogo. A gente tem que discutir um pouco do quartel, mas a gente tem também que, assim, levantando essa discussão, que a gente vai propor alguma coisa mais interessante no cima do muro. Porque, sei lá, o lixo que tem aqui, talvez só tenha disso aqui, porque esse muro é o mais degradado. Porque senão muito lixo, então assim, uma coisa vai gerando outra. Acho que o fato da gente estar fazendo aqui, isso acontecer, ou acaso, né, poderia ser planejadamente, né, não é foi de propósito, mas não, foi o critério, foi a situação do muro, né? Então, se a gente é pago para pintar, a gente vai pintar onde precisa. Tem autorização para estar serviço, senhor? Sim. Tá com autorização aí? Tô com um pendrive ali no carro. Pendrive? Eu trabalho pela prefeitura. Certo. Seu concorrente seria estar com o documento em mão, né? O senhor está gravando o seu serviço ou você está gravando a nossa ação? Como? De mal lhe pergunto. Você está gravando o seu serviço? Então, por favor, o documento do senhor, pode ser?
cartografite tem possibilitado a gente uma legitimidade de ter com a gente o poder público, no sentido da Secretaria Municipal de Cultura. Faz com que a gente tenha um diálogo diferente com a polícia, né? Então a gente, mas ao mesmo tempo isso também muitas vezes pode não significar nada, né? Eles contestam muitas vezes a nossa autorização. Acho que o cartografite está servindo muito para a gente aprender a lidar com isso, né? Aprender a lidar com esses conflitos, com essa questão de interesses, né? Da cidade. O próprio guarda, uma vez que viu que a gente estava prestando serviço para a prefeitura, ofereceu ajuda. Se precisar de qualquer uma outra coisa, ligar 153, eles estariam à disposição. Isso devia ser a priori, né? Independente do que a gente está fazendo, né? O cartografite se revela uma complexa articulação logística de ocupação do espaço público, um movimento de transgressão, de diplomacia, de adesão e resistência, de conflitos e parcerias com os transeuntes, com as administrações públicas e privadas, o embate e o apoio do poder público, o diálogo e a relação com os demais interventores da cidade, como a publicidade, o grafite e a pichação, a explicitação de múltiplos interesses, autorizações, burocracias, leis, deveres, repressões e os direitos da cidade, legalidade e ou legitimidade. Nossa linguagem, a gente tem muros, né? Esse muro é meu, esse muro é seu, não sei o que, tem essa coisa, esse jeito de falar, né? Então, uma vez que você pinta lá, você passa a ter um pouco de direito sobre aquele muro, de pintar nesse muro, né? Desses 21 lugares, né? Agora a gente já está nesse ponto aqui, que é a Estação Autódromo de Interlagos. Esse nome de Interlagos é um nome inspirado numa cidade suíça que também fica entre dois lagos, chamada Interlaken. Por a gente estar aqui entre dois lagos, entre o Lago Guarapiranga e o Lago Billings, que eu escrevi aqui V, né, velocidade, ou velo, né, na coisa cidade. Tem aqui duas figuras que fazem alusão a cadeirantes. Como se fossem dois cadeirantes postando corrida, sabe? E aí, de novo, a coisa da mobilidade e tal. O autódromo, cara, dentro desse percurso todo aí, né, tem toda essa relação, inclusive, com a questão automobilística, né, poderia dizer mobilidade também, né? Mas será que é mobilidade mesmo? Não, eles andam a milhão, né? Parece que a gente anda devagar pra caramba, mano. Na corrida de 2011, um ano depois, a gente se deparou com uma galera apagando. Foi apagando, aí quando se depararam com o Lambi, que tinha o logo da prefeitura, eles não apagaram. Aí só ficou intacta o pedaço que tinha essa identificação. Aí eu vim aqui, perguntei por que estão apagando. Aí eles falaram, foi engano, não sei quem apagou. Aí cada ficou jogando a culpa entre os encarregados da pintura com a administração do autódromo, mas ninguém assumiu a pulca de apagar um terço do grafite. O cinza não é um problema, o problema é deixar de ter o colorido. A paisagem já mudou bastante, né? Da janela, né? Aqui é a estação Cartografite, a Ilha do Bororé, que na verdade é uma península, né? Tem fragmentos do mapa, ajuda a entender um pouco a conformidade geográfica da região, né? E aí tem fotos do processo, foto das intervenções, essa linha branca que tem aqui, que também é a mesma linha que a gente vê atravessando ali naquele desenho e naquela foto, é o Rodoanel, né? O Rodoanel Mário Covas, trecho sul. E esse é o lugar que inspira também, porque é a borda da cidade, tem essa relação direta com a área
com a área verde, né, que é essa fronteira entre a área verde e a área urbana. A gente que viu a cidade mudar tanto pela janela, né, acho que a gente está vendo aqui um outro oposto, um outro extremo, né. Muita gente não imaginava que tinha uma balsa no município de São Paulo. A gente está dentro do município de São Paulo e ele ainda continua muito ainda profundo. Dá para a gente andar por mais de uma hora ainda dentro do município de São Paulo. Essas telas, elas começaram junto com esse projeto, né? Eu gosto muito dessa ideia de juntar coisas que têm a ver, né, com esse processo, né? Como os mapas, naquele caso as autorizações, todas os organogramas, né? Então tudo isso, essas informações que muitas vezes eram lidas como de uma maneira chata, maçante, né? Tentei traduzir isso de uma maneira estética, plástica, né? Evidenciando as cores, as formas de todas essas peculiaridades desses documentos, todas essas coisas. E aí transformando isso numa pintura, numa arte, numa linguagem muito presente nessas telas, que é a linguagem da colagem, né? E buscando esses fragmentos aí da rua e colando mapas, colando textos, desenhos, misturando um pouco do que eu faço na rua, mas com a peculiaridade de poder estar com mais tranquilidade para fazer o trabalho com mais calma, né? Me parece muito interessante justamente quanto a essa questão do grafiteiro como transgressor, é a institucionalização do grafite. Em todo caso, há um traço mais ou menos de uma letra, uma grafia desenvolvida que pode ser levada então para superfícies que pode ser transportado, se transforma num quadro e coisas assim. Mas eu acho que isso já é decadência, que é mais ou menos a condenação de qualquer invenção nossa. Boa é depois decair. Sempre tive muita emoção, muita comoção com a figura e com o trabalho, enfim, com o resultado do grafiteiro como uma transgressão. Eu sempre vi o grande valor de transgressão. Você compra um spray, vai lá num lugar que você acha que todo mundo vai ver e põe uma mensagem. Que mensagem? Eu pergunto a você. Se é inútil, é uma brincadeira tola, um tanto infantil. Se você está querendo fazer o discurso nítido da transgressão, de romper com as barreiras, eu não tenho dinheiro para comprar página de jornal, eu vou dizer aqui no muro, você tem que assumir a responsabilidade do que você vai dizer quando você exerce o que você diz que é, e nós sabemos que sim, não pode ser grafiteiro de modo inútil. O que a gente precisa, pode, escolhe, deixa, autoriza, legaliza, legitima ver na cidade. Geralmente você vê o que quer ver. A rigor, na cidade você vê tudo. Você vê transformações, pobreza e riqueza confrontadas, violência e não violência. A cidade é esse lugar por excelência. No campo, você não tem nenhuma condição de dizer nada. Você não pode conversar com as árvores. Mas o que nós chamamos de manifestação artística acontece diariamente em qualquer conversa e depende da maneira que você vê aquilo. Depende muito de quem lê, não é só. A responsabilidade não é só do artista. Ele faz e faz-se.
Antes de Sabota escrever Um Bom Lugar, a gente já dançava o chimichimiá. Chico avisar, a roda não vai parar. E quem se julga nata, cuidado pra não coiar. Atitudes de amor devemos samplear. Mulato, Astaque, Fela Kuti escutar. Pregar a paz sim, é questão de honra, pois o mundo real não é o rancho da pamonha aí. E pode crer mais de 500 mil humanos. Pode crer também é um dialeto suburbano. Pode crer a fé em você que depositamos e fia. Eu odeio explicar gíria e tenho pra você uma caixa de lama, um lençol de fel pra forrar a sua cama. Na força do verso a rima que espanca a hipocrisia doce que alicia nossas crianças. Eu não preciso de óculos pra enxergar o que acontece ao meu redor. Eles dão doce pra depois tomar. Hoje vão ter o meu melhor. Eles pensam que eu vou moscar. Mente pequena, eu tenho dó. Eu não preciso de mandinar pra saber que é o seu pior. Ogun Ajoe Mario. Ogun Lakae. Ogun Ajoe Mario. Ogun Lakae. Ogun Ajoe